Você já se sentiu pequeno demais? Tipo assim, não visto, não ouvido, deixado de lado, como se o mundo passasse por você e ninguém notasse? Agora, imagina alguém que era odiado por quase todo mundo, chamado de ladrão, traidor, mas que mesmo assim foi pessoalmente chamado por Jesus. Sim, isso aconteceu. E o nome dele era Zaqueu. Mas antes de julgar esse cara pela aparência, espera só até ouvir o que ele fez. Aliás, talvez, só talvez, você se veja um pouco nele. Hoje eu quero te contar uma história que tem só 10 versículos na Bíblia, mas que carrega um peso eterno. Uma história de transformação radical, inesperada, rápida e cheia de detalhes que muita gente passa batido. Estamos falando do encontro entre Jesus e um homem chamado Zaqueu, um dos encontros mais inesperados e transformadores de todo o Novo Testamento. E não, essa não é só uma história antiga. É um espelho, um convite, um lembrete. Porque se Jesus parou tudo por causa de Zaqueu, ele pode parar tudo por você também. Jesus estava entrando em Jericó. A cidade estava lotada, tipo Black Friday em shopping. E lá no meio da multidão, tinha um homem chamado Zaqueu. Ele não era só um cobrador de impostos qualquer. Era chefe dos publicanos, rico, influente e extremamente odiado. Imagina alguém com dinheiro, mas sem respeito, sem amigos, sem paz. As pessoas viam Zaqueu como um traidor, alguém que se aproveitava dos outros. Mas, mesmo com tudo isso, Zaqueu queria ver Jesus. Ele não queria atenção, não queria cura. Ele só queria ver quem era Jesus. Curioso, né? Agora imagina, um homem rico, bem vestido, poderoso, correndo no meio da rua feito criança, e depois, subindo numa árvore. É isso mesmo, Zaqueu correu e subiu num sicômoro. Por quê? Porque ele era baixinho e ninguém deixava ele ver. A multidão o ignorava, talvez até o empurrasse, mas ele não desistiu. Você já se sentiu assim? Com vontade de chegar mais perto de Jesus, mas tudo e todos ao redor pareciam atrapalhar. Zaqueu podia ter desistido, mas preferiu parecer ridículo do que ficar longe de Jesus. Às vezes, para viver algo novo com Deus, a gente vai ter que subir em árvores que ferem nosso orgulho. E aí vem o momento mais insano dessa história. Jesus passa, para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Imagina o coração de Zaqueu nessa hora. Jesus sabia o nome dele, sabia onde ele estava, sabia o que ele precisava. E o mais incrível, Jesus não disse: conserta a tua vida e depois a gente conversa. Não. Ele disse: hoje, agora, mesmo você sendo quem é. E Zaqueu desceu na hora. A Bíblia diz: recebeu Jesus com alegria. Mas é claro, sempre tem plateia. A multidão viu tudo e começou a murmurar. Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Como se Jesus tivesse que pedir permissão para amar alguém. Sabe o que isso mostra? Que enquanto as pessoas olham para o seu passado, Jesus olha para o seu coração. Enquanto a multidão apontava dedos, Jesus apontava propósito. Zaqueu não esperou um sermão, não teve apelo, não teve música de fundo. Ele simplesmente se levantou e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso não é só arrependimento, é transformação real. Zaqueu não foi salvo porque mudou. Ele mudou porque foi alcançado. E aí Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu pequeno demais para ser notado por Deus? Já pensou que seu passado te desqualifica? Que seu erro te cancela? Que sua história te afasta? Pois é, Zaqueu também pensava assim. Mas Jesus parou tudo. Só para ele. Hoje, ele pode estar passando por aí. E talvez esteja te dizendo: desce depressa. Hoje, eu quero estar com você. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quão longe você foi. Jesus te vê. Jesus te chama. E ele ainda entra em casas imperfeitas, corações quebrados,
vidas cansadas, para transformar tudo. Então, se você sente que Jesus está te chamando hoje, não espera. Desce. Corre. Recebe com alegria. E se essa história tocou você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque às vezes, tudo que alguém precisa é saber que a graça alcança até quem achava que era invisível. Que Deus te abençoe grandemente.